Na semana que se encerrou no dia 30 de janeiro de 1822, a situação em Pernambuco piorou. E no Rio de Janeiro, Dom Pedro e Avilés continuaram a troca de acusações, com Bonifácio propondo uma nova desobediência às Cortes de Lisboa. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História aqui em São Paulo, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, em tempo real. Na semana passada, o general Avilés e Dom Pedro deram continuidade à sua guerra de narrativas. Bonifácio assumiu como ministro dos negócios do reino e estrangeiros, e a situação em Pernambuco entrou no radar do príncipe e de seus ministros. No Rio, no início dessa semana, 24 de janeiro, Avilés enviou uma representação a Dom Pedro criticando o príncipe de forma sutil ao reclamar que os soldados da divisão auxiliadora estavam desertando devido à ação de homens venais e baixos a seduzir soldados, oferecendo-lhes dinheiros e conveniências para que abandonem os seus corpos. Mas na sequência, até para mostrar que aparentemente o plano de Dom Pedro não estava funcionando, Avilés dizia ter o prazer de avisar a Vossa Alteza que a maior parte dos soldados estão satisfeitos no serviço da nação e por isso não estavam desertando. Não parece meio contraditório reclamar de uma coisa que não estava funcionando? Mas em todo caso, funcionando ou não, se a tentativa de enfraquecimento da divisão auxiliadora continuasse, Avilés ameaçava: faremos todos os esforços possíveis para não sermos ultrajados nem entregues à discrição de nossos inimigos. E por fim, aproveitava ainda para fazer uma pequena lembrança a Dom Pedro. Dar baixa a soldados é infringir os decretos do soberano Congresso. Naquele mesmo dia, uma portaria do Ministério da Guerra ordenava que a divisão auxiliadora entregasse os cavalos ou mulas, em outra versão, que faziam parte de sua bateria de artilharia. Além de reduzir o seu contingente, com os estímulos às baixas, Dom Pedro agora buscava diminuir seu poder de fogo, tentando assim acabar com a ameaça que a divisão auxiliadora ainda representava. 2 dias depois, em 26 de janeiro, Avilés respondeu à portaria do Ministério da Guerra, alertando que os soldados veriam este ato como o primeiro passo do seu desarmamento geral, e que, exaltados com essa ideia, uma desordem ou motim da divisão é muito iminente. Por isso, o general recomendava ao príncipe que não fizesse alteração alguma nos arranjos pertencentes a esta divisão até o seu embarque, pois que, do contrário, não poderiam conservar a tranquilidade e ordem que até aqui têm guardado. No dia 29 de janeiro, Dom Pedro continuou a guerra de narrativas contra Avilés em uma carta ao pai. Já tenho navios prontos para levarem a divisão auxiliadora. Espero que saia até 4 do mês que vem, o mais tardar. E isso porque a divisão cada dia está mais insubordinada, visto este seu anticonstitucional modo de proceder. Nesse segundo trecho fica claro o conflito sendo travado entre o príncipe e o general. Até porque Avilés se colocava sempre como defensor das cortes e vítima das ações tanto do príncipe quanto de seus inimigos. Ao mesmo tempo, Dom Pedro descrevia a desobediência do general português como um ato de insubordinação a ele, às cortes e à Constituição. No dia 30 de janeiro, com os navios para levar a divisão auxiliadora para Portugal prontos, Dom Pedro, por meio de uma portaria do Ministério da Guerra, estabeleceu o seguinte: sendo indispensável à tranquilidade e segurança pública que regresse quanto antes para Portugal a divisão auxiliadora, manda ao príncipe regente que a referida divisão embarque com a sua artilharia, munições e bagagens em os dias 4 e 5 de fevereiro, e devem fazer-se à vela em o seguinte dia 6 para o seu destino. Enquanto a semana no Rio de Janeiro foi marcada pelo impasse entre Avilés e Dom Pedro, que já se arrastava por dias, em Pernambuco, a junta de governo chefiada por Gervásio teve que lidar com novos episódios de violência entre portugueses e brasileiros, que mostravam que essa rivalidade, originada lá na Revolução Pernambucana, era mais que rivalidade. Havia mesmo ódio e contas a pagar. Voltando um pouco na nossa cronologia, no dia 24 de dezembro de 1821, chegou a Recife o novo governador das armas, José Maria de Moura. Junto com ele, veio também um novo contingente militar. Os portugueses da cidade se animaram e começaram a falar que essa expedição militar iria acertar as contas com os brasileiros. Mas esses soldados, que acompanhavam o novo governador das armas, acabaram sendo impedidos de desembarcar graças à manifestação popular de brasileiros.
Passados 3 semanas, no dia 14 de janeiro, José Maria de Moura finalmente tomou posse como governador das armas de Pernambuco, mas as tropas que o acompanhavam de Portugal ainda estavam a bordo dos navios transporte. Uma semana depois, em 21 de janeiro, uma manifestação contra o novo governador das armas aconteceu no Recife, motivada pela substituição de um oficial brasileiro por um lusitano no comando da Fortaleza de Brum, que controlava o acesso ao porto. No dia 25 de janeiro, nova manifestação popular nas ruas do Recife contra o desembarque dos soldados portugueses. Alguns oficiais lusitanos reagiram. Eles teriam sido insultados e até mesmo apedrejados pelos brasileiros. E um deles deu ordem de atirar sobre o povo. Houve pancadaria, tiros e, infelizmente, 4 mortos, além de inúmeros feridos. Nesse clima de tensão, em 28 de janeiro, a junta de governo recebeu uma representação assinada por inumeráveis pessoas de todas as classes do povo, pedindo o reembarque do batalhão há pouco chegado de Portugal. A junta, então, decidiu pela convocação de um grande conselho para dali a 2 dias. O Grande Conselho era uma assembleia formada pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas, além dos membros das câmaras de Olinda e de Recife e alguns notáveis locais, convidados a opinar sobre os negócios públicos em ocasiões de crise, que claramente era o caso. No dia 30 de janeiro, eles se reuniram numa sessão aberta pelo presidente da junta, Gervásio Pires Ferreira, que expôs aos presentes o tema da discussão. É público o constante desassossego e receios em que se acham os povos desta província, e que a causa principal é o temor de que, com o desembarque da tropa, que vem de Portugal, apareça alguma explosão ou convulsão política. O requerimento dos habitantes desta capital prova o estado de terror em que se acham. Na sequência, Gervásio apresentou o tema para discussão e deliberação. Tratava-se de decidir se o desembarque das tropas, na situação em que se encontrava Pernambuco, era desejável e, caso contrário, se tal decisão afrontaria a jurisdição real e das cortes. Na sequência, alguns presentes tomaram a palavra, fizeram suas ponderações, até que as proposições foram colocadas em votação e, por unanimidade, ficou decidido que as tropas retornariam para Portugal. Toda essa movimentação em Pernambuco e a posição da junta de governo mostravam que a situação na província estava longe de ser simples, além de ajudar a entender também, como vimos na última semana, a preocupação do Clube da Resistência e de José Bonifácio com aquela província. E por falar em José Bonifácio, nessa semana ele teve uma dupla atuação. Como emissário do governo provincial de São Paulo, o motivo original da sua viagem ao Rio, e como ministro de Dom Pedro. No dia 26 de janeiro, José Bonifácio e seus companheiros de delegação paulista foram ao encontro do príncipe. O objetivo era entregar a Dom Pedro as representações da província e do clero de São Paulo. E o evento foi grandioso. Um grande cortejo partiu da casa de Bonifácio em direção ao Paço, e dele faziam parte todos os paulistas que se achavam no Rio, o Senado da Câmara, magistrados e centenas, alguns até falam em milhares de pessoas. Diante de Dom Pedro, José Bonifácio reforçou as críticas aos decretos das cortes, já presentes no ofício de 24 de dezembro de 1821, pedindo ao príncipe que suspenda a execução de tão arbitrários e anticonstitucionais decretos. A novidade no discurso de José Bonifácio foi a defesa da necessidade de convocar uma junta de procuradores gerais ou representantes das províncias do Brasil, que funcionaria no Rio de Janeiro e serviria para reunir todas as províncias deste reino em um centro comum que aconselhe e faça tomar aquelas medidas urgentes e necessárias que não podem esperar por decisões longínquas e demoradas. Se as cortes queriam dividir o Brasil em províncias ligadas diretamente a Portugal, a proposta de Bonifácio buscava o oposto, manter a unidade do Reino do Brasil, tendo o Rio de Janeiro como seu centro. E foi esse mesmo objetivo, manter a unidade nacional, que levou Bonifácio, agora na condição de ministro dos Negócios do Reino e Estrangeiros, no dia 30 de janeiro, a enviar a seguinte decisão aos governos das várias províncias do Brasil.
manda Sua Alteza Real recomendar ao governo provisório da província que promova por sua parte, com a eficácia e discernimento que nas atuais circunstâncias demandam os negócios públicos, a importante união de todas as províncias do Brasil com sujeição à regência de Sua Alteza Real. E assim encerramos a nossa 8ª semana. Em Pernambuco, o governo provincial decidiu pela expulsão de uma tropa chegada de Portugal, após choques violentos entre brasileiros e portugueses. Já no Rio de Janeiro, Dom Pedro e Avilés continuaram sua guerra de palavras, ao mesmo tempo que José Bonifácio conclamava uma nova desobediência às cortes. Será que Avilés e a divisão auxiliadora iriam aceitar? Será que as tropas portuguesas em Pernambuco aceitariam partir? Só o tempo dirá. Se você gostou desse episódio, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!